Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos não sobre o conteúdo de uma página específica do nosso e-book, mas sobre um assunto que permeia todo o e-book e todo o nosso trabalho na Menina Criança: a violência do abuso. Vamos falar como se reconhece o abuso como uma forma de violência e também o que é muito importante, quais são algumas das possíveis saídas desse campo de tensão. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é Lisiana Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Lise. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma alegria ter você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Olá, Lígia, grata pelo convite. Estou me sentindo honrada de estar aqui nesse espaço tão especial e energizado por uma pessoa tão especial e que tem um propósito de vida absolutamente em conexão com o meu propósito. Então, eu sou facilitadora e mentora de processos formativos na dimensão socioeducacional, socioemocional, relacional, liderança, comunicação não violenta, círculos restaurativos, entre outros temas que marinam assim por esse viés de desenvolvimento humano, né? Então, a minha primeira graduação é musicoterapia, eu sou musicoterapeuta, trabalhei na área de psiquiatria durante muitos anos, né? E essa coisa da saúde mental, ela tem um lugar muito especial na minha vida. Não atuo como musicoterapia hoje em dia, eu utilizo como alguma técnica, enfim, mas como musicoterapeuta não tanto mais. Mas a terapeuta continua aqui dentro, né? Aí tem outras formações, como o psicodrama, sou psicodramatista socioeducacional, tenho uma especialização em saúde pública que me fez que foi muito importante na minha vida, porque a partir da saúde pública, eu trabalhei muitos anos com a saúde pública, é, eu encontrei um lugar da educação em saúde. Né? Então, eu trabalhei muito tempo com educação em saúde dentro, né, da saúde pública, e que também me fez contato com essa coisa dos grupos, da facilitação de grupos, né, dessa coisa de estar contribuindo para as relações dentro do coletivo, né, e também individual, mas mais no coletivo. E foi por esse viés, Lígia, de trabalhar com grupos em várias dimensões, né? Eu sou mediadora de conflitos também, tenho uma outra formação em dinâmica dos grupos, enfim, né, todas as minhas formações, elas me levavam para um lugar de reconhecimento reconhecimento desse desse gap, né, desse espaço, né, entre uma pessoa e outra, assim, o que que acontece ali no meio, né, o que a gente pode oferecer dentro desse espaço para talvez potencializar as relações, né? E desde muito cedo, assim, eu percebi o quanto que a violência dentro desse espaço das relações, ela é desestruturante. E ela vem de várias formas, né? Então, eu tenho muito energizado, assim, um lugar de estar trabalhando e de estar colocando ações no mundo para que essa violência nesses espaços sejam reconhecidos, seja reconhecida e seja amenizada ou quem sabe, diluída completamente, né? Então eu tenho várias ações dentro dessa perspectiva também, né? E toda a minha prática, todo o meu serviço que eu entrego, né, para o mundo aí de várias formas. Sou condutora de, de uma companhia de teatro, que é a Companhia Retrato, aqui em Curitiba, há, há muitos anos. E também a gente faz intervenções, né, com grupos a partir dessa modalidade de playback theater, né, que é a modalidade que a companhia pratica, né? Então, todas essas ferramentas que eu vou desenvolvendo na vida é para esse lugar, né, de potencialização das relações, né, para a gente ter um pouco mais de habilidade
E hoje em dia, como você falou mesmo, né? Hoje em dia me parece que tá muito desafiador se relacionar, né? Tá muito líquido se relacionar. Bauman falava sobre, né, as relações líquidas, né? Uhum. Então, é isso que a gente está vivendo, esse desafio de voltar para o orgânico, de voltar para aquilo que importa mesmo, né? E não só de voltar, mas de construir, porque teve gente que nunca foi, né? Então não tem como voltar. Mas de construir esse cenário possível, né? Relacional, né? Então, é isso. É, É isso, vamos lá. mais um pouco. É bastante coisa. A gente vai aproveitando os anos da vida da gente, né? Eu acho isso ótimo, né? Eu sinto que nem todo mundo aproveita. Eu não tenho, na minha família, eu não tenho uma formação religiosa. Meus pais não eram religiosos e não fui, embora eu tenha estudado no Colégio das Madres por alguns anos. Eu fiz o que era o ginásio na época. Estudei durante 4 anos no Colégio das Madres. Então lá tinha aulas de religião, tinha histórias dos santos, e eu adorava histórias dos santos. E então tive essa base, mas mesmo sem a religião, meu pai tinha uma questão de moral assim bastante forte, não que fosse ele a moral, né? Mas tinha essa, a gente teve essa educação. E eu muito cedo comecei a, a ter contato com essa coisa de ser boa. As palavras foram mudando, você tem energia positiva, vibra bem, essas coisas todas, mas de ser uma pessoa boa. Mas eu me encontrei agora, já bem mais velha, a, a violência. Então me percebi boazinha durante muitos anos da minha vida. E esse boazinha, ele vinha da ignorância da violência, eu sinto. Então, muita coisa que aconteceu. Nunca sofri violência, nesse nível de violência que todo mundo fala, violência de matar, de atacar, de atirar, de apanhar. Apanhar, apanhei bastante, mas já. Então, essa é outra coisa, né? Apanhar, apanhei bastante, e já estou dizendo, não foi violência. Foi violência, eu levei chicotadas. Então, a gente vai pondo o paninho. Eu fui aprendendo a ser, no Colégio das Madres. A gente era criada, eu estou com quase 70 anos, faço 70 anos esse ano, então eu estou falando de 1970, né, final de 60, 70. A gente foi educada no colégio para ser boa esposa, né, e casar bem. Então, nós aprendemos, não com a linguagem direta, mas a gente aprendeu a ser boazinha, a passar paninho, né, um paninho quente nas coisas, não se exaltar. E isso tudo, o que que vai acontecendo? A gente vai afogando violências, né? Vai afogando um monte de violências. E daí, quando você percebe, você fala, nossa, eu passei por tanta coisa, tem tanta coisa que virou mágoa, virou cicatriz, virou uma ferida que nunca cicatrizou, virou tanta coisa. Então, por isso que eu te convidei para a gente, antes de falar dessas coisas boas e positivas, que é a linguagem positiva, a comunicação não violenta, todo esse aspecto que é positivo, a gente falar primeiro da violência. O que é, como que uma pessoa reconhece o abuso e a violência, e depois a gente vai ver como é que a gente trabalha isso. Então, gostaria que você começasse a falar da violência, por favor. Então, Lígia, eu acho que você pegou um ponto fundamental, assim, né? Para falar sobre violência, a gente precisa entender um pouquinho nosso espectro de como a gente forma padrões de conduta, padrões de comportamento na vida, né? E você pegou justamente o ponto que mais é vulnerável, que é a criança, né? Que é esse meio da onde a gente é formado, que a gente está inserido. E independente das teorias comportamentais que se adote, absolutamente todas, 100%, reconhecem a infância como um lugar vulnerável, como um lugar
aonde a gente vai ter um período de aprendizagem mas não é uma aprendizagem com, com tanta habilidade, porque a criança quando ela não aprende só racionalmente, ela aprende organicamente. Ela aprende, mas ela não sabe o que aprendeu ainda, né? Ela aprende, ela faz, ela está na vida, ela se relaciona, mas ela não tem essa consciência de quem ela é, o que ela está fazendo, se aquilo está certo, se aquilo está errado, o que que acontece. Então, da onde que vem todas essas informações de conduta, de comportamento, de formação de pensamento, formação de valor? Vem de quem está ali naquele momento na vida dela, né? E não é só de pai e mãe, não, embora a gente possa dizer que, obviamente, isso é muito impactante. Mas quem faz o papel, né? Quem faz o papel do cuidador, da cuidadora na vida dessas crianças. Então, uma outra formação que eu tenho, que é a análise transacional, ela conta pra gente que este lugar é o lugar onde a gente é o nosso primeiro, onde a gente recebe o nosso primeiro script de vida, né? Então, mas eu não tenho a Lisiana de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, não tem essa noção do que ela está recebendo. Ela está recebendo uma possibilidade de estar junto da forma que ela entendeu que é, né? Então, a gente diz sim que a criança escolhe, mas ela escolhe diante do contato com as suas próprias necessidades e com aquilo que ela tem na mão, né? A escolha da criança não quer dizer que seja o melhor ou o pior, não é isso. Mas ela precisa sobreviver. Ela tem uma informação natural, uma informação da natureza mesmo, das células, celular, nessa informação, que ela precisa sobreviver, ela precisa viver, né? Na verdade, ela precisa viver, né? E o jeito de viver, qual é o tipo de vida que ela vai ter, essa é outra coisa, tá externo, né? Então, se a informação que ela recebe é uma informação baseada, né, e aí eu já vou falar sobre isso, mas é baseado em termos genéricos, tá? Numa conduta violenta, ela vai reproduzir isso como forma de aprendizagem e de estruturação, né? Por quê? Porque ela tem a informação que ela precisa viver, né? E isso para ela não tem um valor moral. Isso tem um valor de vida, de poder estar nas relações e de poder responder às suas próprias necessidades. Eu acho que a palavra necessidade, junto com a palavra violência, ela dá uma, ela dá uma perspectiva absolutamente imensa, universal. Não estamos falando só aqui, né, do Brasil, aqui na cidade onde eu estou, ou só da Lisiana, ou só da Lígia. Não, a gente está falando de necessidades universais, né? Então, a violência, do ponto de vista das teorias que eu estudo, que são teorias humanistas, né, a gente traz esse lugar. Hoje, a gente entende a violência como, como um ato ou uma atitude, um comportamento, uma situação que está violando um direito seu. E esse direito não é só o direito escrito na Constituição. Ou pode ser também um direito escrito na Constituição, mas ele é baseado justamente nessa perspectiva orgânica do pulso que a gente tem para a vida. Então, tudo que ameace a vida, que ameace o meu campo privativo, que ultrapasse, né, esse lugar de privacidade, né, que viola, né, um direito de estar viva e portanto, né, se eu tenho esse direito de estar viva, eu tenho direito a ter uma boa economia,
eu tenho direito a ter uma estrutura boa para poder desenvolver meu potencial, eu tenho direito a estabelecer relações que me potencializem, eu tenho direito. Então, pelo direito, pelo próprio direito, né, à vida, todas as outras são uma consequência para que esse direito à vida funcione. Então, tudo que viola o direito, esse campo de eu ser, né, da possibilidade de eu me expressar, da possibilidade de eu ser quem eu quero ser e como eu quero ser, isso pode ser entendido como uma violência, né? Porque eu tiro, quando eu ultrapasso esse lugar, eu tiro a possibilidade da pessoa ser, né? Então, assim, em termos genéricos, eu estou falando em termos genéricos, é obviamente que daí tem todas as seus recortes, né, as suas variantes, mas em termos genérico, o direito à vida é aquele direito que me possibilita, que me dá a possibilidade de ser. E se há uma violação desse direito, eu estou vivendo uma situação de violência. Então, genericamente falando, é isso, né? Então, aí as pessoas, elas têm uma necessidade, e eu tenho também uma necessidade, é natural isso, que é entender um pouquinho qual é a diferença entre violência e agressividade, né? Então a gente traz também esse lugar de uma tentativa de explicar que a agressividade, ela é uma energia natural do nosso corpo, do nosso, ela é orgânica, ela é necessária, ela é necessária para que a gente possa estar vivo, tá, né? Agora, talvez, e eu acho que aí começa o imbróglio, né? Entender até que ponto eu posso usar essa energia, né? É a mesma coisa dos sentimentos, por exemplo, a raiva, né? Até que ponto eu posso me beneficiar do sentimento raiva ou da emoção raiva, né? E o quanto essa emoção raiva, ela, da forma que eu manifesto isso, vai violar um direito seu ou não. Então, essas nuances das bordas, né, entre eu e a outra pessoa, talvez essa seja o, o grande trabalho, o grande exercício da gente se reconhecer se a gente está sendo violento, ou seja, violando ou não. E aonde a gente aprende isso? A gente aprende nas relações, naquilo que eu falei agora um pouquinho, a gente aprende na informação que está no script. Então, se na minha casa eu entendo que falar gritando é a normalidade daquela situação, eu vou levar no meu script esta informação. Quando eu for trabalhar, quando eu assumir o meu primeiro emprego, quando eu for para a sociedade, quando eu for ser na sociedade, eu vou trazer esses meus valores meus valores e a forma com as quais eu expresso esses meus valores. E talvez eu vá gritar também. E para outra pessoa, isso, uau, essa pessoa está sendo violenta comigo. A atitude, eu posso até entender que seja uma atitude violenta, mas a razão, né, a fonte, se eu for fazer um estudo fenomenológico ali, eu vou perceber que é um padrão de conduta e que a pessoa emissora desse grito, dessa forma, né, de se expressar, não tem esse valor contido com ela, que ela não aprendeu, né, que falar alto ou gritar, ou enfim, não perceber, né, que está violando um campo auditivo e que isso pode ser uma opressão para o outro, ela não aprendeu isso, né? Então, esse é um dos desafios muito fortes dentro do campo
das relações interpessoais, né? Então, o que é violência para um não é violência, não é que do ponto jurídico não seja, mas a pessoa não percebe. A violência é uma percepção também, né? É um aprendizado de percepção também, né? Então, quando você traz, né, que você apanhou, né, que para os teus pais, talvez isso não fosse uma violação. Eles não estariam, talvez não tivesse essa ideia, essa percepção, esse raciocínio de que eles estavam violando um direito seu de segurança, violando um direito seu de integridade, né? Talvez, e não sei o que se passa na cabeça das pessoas quando elas fazem esse tipo de coisa, mas talvez o fator de educação, vou educar, eu vou mostrar o que é certo, o que é errado, né? Esse valor, essa expressão, né, do valor venha de uma forma mais rude, mais grosseira, e, e que tá tudo bem porque tem uma intenção nobre por baixo disso, né? E aí, Lígia, se a gente pega isso e amplia, né, faz um zoom out, amplia isso, nossa, acontece, a gente percebe coisas horrorosas que acontecem a partir desse momento em que eu justifico a violência, justifico o ato, principalmente quando eu tenho uma perspectiva pedagógica, né? Então, aí justifica a violência na educação, justifica a violência na família, justifica a violência no social em vários contextos, né? Tem punições de condutas que é a partir de surras, de estupros, para quê? Para corrigir, né? Para corrigir um comportamento. Então, isso é bastante complexo porque a ação de, a ação de intervenção numa conduta, num processo de violência, ela não é só jurídico. Ela não deveria ser só jurídico. Ela deveria ter esses dois aspectos. O aspecto de um aprendizado, aprendizado de uma conduta diferente, de um comportamento, de ressignificação desses valores e, portanto, ressignificação da expressão desses valores, né? E também, obviamente, claro, lógico, né, juridicamente o que isso significa, né? Que talvez a sensação que eu tenho é que me parece que as pessoas são mais conectadas com essa questão jurídica da violência do que a questão pedagógica da violência, de saber o que é, da onde que veio, né? Nós temos hoje em dia, principalmente na área da assistência social, e é uma coisa muito inovadora e muito desafiadora, de trabalhar com homens abusadores, homens, né, que cometeram algum ato de violência contra as suas mulheres ou contra crianças, ou, né, tem grupos de homens que trabalham essa ressignificação, né? E isso, para algumas pessoas, é o fim do mundo. Como que eu vou dar chance para o violador, né, ser feliz, né? Ou se encontrar? Porque a gente entende também, esse é um outro aspecto, Lígia, da violência, né? Que na medida que a gente consegue estimular a pessoa a perceber que existem outras respostas para dar na vida, ele deixa de estimular essa violência entre os seus pares, né? Então, por exemplo, um homem que ele tem essa chance, né, de se perceber violento e perceber que ele pode ter um outro tipo de resposta para as suas necessidades, quando ele voltar para o seu grupo de amigos, quando ele voltar para o seu futebol, para a sua conduta, para o seu padrão, para a sua família, não importa onde,
Talvez, né, isso, né, uma hipótese, talvez ele deixe, por exemplo, de fazer piadas que desqualifiquem as pessoas, classifiquem o gordo, o gay, o velho, né? Talvez, né? Então a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar essa ressignificação. Agora, se eu pego este violador e só coloco ele do ponto jurídico, né? Eu condeno o ato, né? E ponho ele, eu ponho não, eu jogo ele na cadeia para fazer cumprir a sua condenação. Isso não muda nada. Moderando. Pior, inclusive, né? Cara, então, quando a gente está trabalhando na violência, com esse tema violência, ele ele incomoda demais a gente. A mim me incomoda, porque eu preciso visitar lugares que não é só do ponto de vista jurídico. Eu preciso visitar lugares, assim, de tentar compreender de que, qual é o conceito que essa pessoa, que esse violador, essa violadora tem em relação à violência, que pode que não ser igual ao meu. Eu estava conversando ontem em terapia, eu estava fazendo terapia ontem, e falando um pouquinho sobre isso, quer dizer, o tema não era esse, mas a gente passou rapidamente, assim, o quanto, por exemplo, uma discussão, assim, acalorada, discussão onde tem pessoas gritando uma com a outra e tal, o quanto isso me dá um sufoco. Eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo olhar para isso com naturalidade, porque organicamente, aqui é o meu corpo falando, não é só a minha mente só. O corpo tem uma mensagem de que quando duas pessoas gritam uma com a outra, eu preciso correr, Eu eu também. preciso me esconder, Eu saio também. eu preciso me esconder. Agora, veja, você falou que vai fazer 70 anos, eu vou fazer 60 anos esse ano, e eu fico pensando, peraí, uma pessoa de 60 anos precisa se esconder quando duas pessoas estão gritando? Não. Só que não é a pessoa de 60 anos que está agindo agora. É aquela criança que foi amedrontada num momento em que ela precisava de quê? Segurança. De que ela precisava brincar, de que ela precisava ser olhada, vista, estimulada nas suas potências. E ali, talvez, não tivesse esse contexto natural que a gente diz, né, Lígia? Um contexto natural de criança. Então, a informação que eu carrego no corpo, de memória, né, é que duas pessoas que estão discutindo fortemente e se desqualificando fortemente, o corpo precisa se proteger, precisa se esconder, porque vai acontecer coisa pior. Né? E se eu, veja, agora eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Eu não preciso correr, eu não preciso me esconder. Eu tenho ferramentas para dar conta desse lugar hoje. Eu não preciso voltar para ter uma atitude da criança, mas eu tenho agora consciência. Até então, né, em algum momento, virei a chavinha e consegui. Mas antes de virar a chavinha, o que eu fazia? Eu era reativa, reativa a esse comportamento. Né? Então, a minha reatividade poderia ser correr, mas também poderia ser atacar. Né? E veja, era tudo um processo de aprendizagem. Eu aprendi, né? E quando não dá para correr, porque eu estou numa situação de vida diferente agora, eu não sou mais criança, então não dá para correr de determinadas situações, eu preciso fazer um enfrentamento, aí eu posso ir para esse lado da reatividade. Então, se a Lígia for violenta comigo, o que eu faço? Eu sou violenta com a Lígia também. E assim é um escalonamento, a gente chama isso de escalar a violência, né? Então, a minha suposição, Lígia, que eu trago aqui para a gente reverberar, é que precisamos criar ainda muitos lugares de expressão segura das nossas emocionalidades.
para a gente poder falar sobre a violência de uma forma segura, de uma forma que eu tenho certeza absoluta que a Lígia não vai ser reativa comigo. Mas eu vou falar do quanto eu fui ou eu sou, enfim, violenta, e eu preciso, para eu poder abrir o meu campo de aprendizagem, eu preciso visitar dentro de mim esses meus aprendizados. E eu preciso de campos emocionalmente seguros para isso. Né? A escola precisa ser segura, a família precisa ser segura, o grupo de amigos precisa ser seguro. Então, e se eu não tenho, né, se a escola não é segura, se o grupo de amigos não é seguro, se a igreja não é segura, porque a igreja também pode ser muito violenta, qualquer denominação religiosa. Então, para onde que eu vou? De duas, uma. Ou eu fico aqui, fico comigo, né? Ou eu vou buscar lugares, comunidades, pessoas, aonde eu possa expressar e falar sobre o que me povoa, né? Do que eu tô cheia, do que eu, né, tô marinada aqui, né? Então, para entrar um aprendizado novo, eu preciso visitar esses lugares, né? Não tem como, por exemplo, a Lígia me mostrar, olha, Liz, você você precisa ser menos agressiva para falar com as pessoas. Ué, falei, alô? Como assim? Da onde? Hum. Quem? Quando? Quem que vai me ensinar isso? Eu não acho dentro de mim uma referência. Eu não tenho referência. Não tem quem me proporcione essa referência. Como é que eu vou fazer isso? É claro que você tem o direito de falar, por exemplo, no campo do trabalho. Ninguém está lá para ensinar, né? Não, não é um campo de desenvolvimento pessoal, talvez, né? Não sei, né? A pessoa vem e fala, olha ali, você precisa ser menos agressivo nas suas reuniões. Você está muito, muito violento nas suas reuniões, o que você traz, a forma de falar. Alô, é o meu jeito, É. né? E eu acho que um pouco disso, Trisha. Não sei Sabe o que se. isso que você está falando agora? Eu acho assim que para a gente buscar, a gente precisa, acho não, para a gente buscar alguma coisa fora, a gente precisa ter consciência, como você falou. Eu sinto que existe uma elitização muito grande com relação a conhecimento, conhecimento em todos os sentidos, mas esse conhecimento que não é só intelectual, né? Esse conhecimento das energias, das vibrações, do que do que eu sinto e o que eu sou, esse tipo de conhecimento, ele é muito elitizado. Então, em vários, considerando que a maior parte do mundo, né, o número de pessoas, a grande população no mundo é carente, eu vejo muito pouca perspectiva de um futuro melhor. Você falou em diluir a violência. Eu não vejo essa possibilidade exatamente porque esse conhecimento, essas soluções, essas coisas que agora nos parecem óbvias, muito pouca possibilidade que isso chegue para a população em geral, né? Eu acho importante a pessoa ter consciência dos nomes das coisas. Ó, você me feriu, você me desrespeitou, você me limitou. Eu saber o que está acontecendo, né? Então, acho que é importante isso, a conscientização. Como que você vê isso? Você trouxe a tua experiência, né, na infância, né? Você falou de uma referência de ser boazinha, né? É, Quando eu tenho uma referência de que o mais importante é o que está fora, não é o que está dentro, e aquilo e para ser aceita nas relações, né, sejam elas quais forem, eu preciso ter um comportamento X, né, e que aí a gente chama de várias coisas, e você trouxe essa palavra boazinha, eu deixo de olhar o quê? As minhas necessidades, né? Então, para eu ir para um lugar de reconhecimento de como eu sou na vida e por que eu sou na vida,
eu preciso reconhecer quais são as minhas necessidades. E as necessidades, ela está num campo de estruturação das pessoas. Como eu tenho necessidade de comer, de me vestir, de fazer cocô, de fazer xixi, eu tenho necessidade de ser reconhecida. Eu tenho necessidade de ter um lugar de segurança emocional. Se eu não proporciono esse lugar de segurança emocional, é impossível me expressar. E aí, quando você fala que você vê, né, esse momento atual da humanidade, né, com poucas perspectivas de redução de violência em massa, né, eu digo o mesmo para você. Porque a minha perspectiva não nesse momento da vida, não é trabalhar com as massas, né? Mas é fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Fazer o que a gente está fazendo aqui para atingir para alcançar uma outra pessoa que possa estar procurando o que a gente está oferecendo, né? E aí tem um match, isso faz sentido e ela vai fazer também essa reverberação. Eu acredito muito nessa coisa do trabalho sutil das redes, né? Mas, porém, Lígia, e eu concordo contigo, nós estamos vivendo uma necessidade de segurança, porque nós estamos nos sentindo, humanamente falando, inseguras, né? Quando eu era pequena, assim, pequena no sentido, talvez pré-adolescente, talvez, assim, né? Ou no começo da minha adolescência, eu dizia assim para mim, não, quando eu crescer, eu vou ser mais forte. Quando eu crescer, eu vou conseguir fazer as coisas. Quando eu crescer, eu queria dizer, e olhando, né, daqui para trás, eu dizia assim, eu acho que eu queria dizer isso, né, que quando eu crescesse, eu seria mais segura, né, para fazer as coisas, né, que eu era uma adolescente muito insegura. E, e eu cresci. Eu não digo que eu não tenho mais segurança. Sim, eu tenho muito mais segurança em muitas coisas. Mas, humanamente falando, não achei esse lugar de segurança emocional ainda, falando desses contextos, né, maiores. Então, eu acho que a ação, a intervenção, ela precisa ser do ponto de vista político mesmo. Ela precisa ter uma ação política, né? Nenhum pacifista fica sentado esperando. O pacifismo não vem desse lugar da não ação. Ao contrário, vem de um lugar de ação, de colocar no mundo, né, um jeito diferente de pensar, de ser, mas também se precisar se proteger, eu não vou dar minha cara a tapa, eu não vou ser boazinha, eu não vou ter esse lugar de façam o que vocês quiserem comigo, porque o ser boazinha está me ensinando ao quê? Você pode ser permissiva comigo. E você não deveria ser permissiva comigo, mas eu estou dizendo, estou dando essa informação. Olha, abuse da minha generosidade, abuse do meu acolhimento, abuse do meu dinheiro, abuse da minha sexualidade, abuse, né, do meu campo que não tem privatividade nenhuma. Né? Então, quando eu aprendo a ser boazinha na vida, eu tenho uma segunda informação importante aí. Vocês podem abusar de mim. Exatamente isso. E o abuso, ele está num lugar de violência. Por quê? Porque ele está violando um direito à vida. Ele está violando um direito à segurança, a desenvolvimento de toda a sua potencialidade como ser humano, né? Porque quando eu faço você trabalhar demais, você me atender demais, você me amar demais, você fazer coisas demais, o que que eu estou dizendo para você? Você para eu te reconhecer, você precisa ser demais. Para eu olhar, para eu te ver, você precisa se esforçar a ponto de se quebrar, a ponto de adoecer, a ponto, sabe, de virar até uma pessoa amarga, porque você está se esvaindo, nunca nutrindo, nunca se nutrindo, mas nutrindo as outras pessoas.
é em suas necessidades. Eu aprendi no lugar da abusadora, de quem é abusada, né? Eu aprendi que eu não posso falar das minhas necessidades. E não ter espaço para falar sobre as suas necessidades é um espaço de violência, porque eu estou impedindo você de ser. Uhum. Estou impedindo você de manifestar a sua natureza humana, né? E aí, Lígia, a gente poderia falar sobre isso o ano inteiro, assim, porque eu estou falando em termos genéricos, né? Aí cada um, né? Eu tenho certeza que as pessoas, quando escutam esse tipo de colocação, vão para um lugar assim, mas o outro tem uma necessidade de matar, o outro tem uma necessidade de ganhar bilhões da vida. Não é dessas necessidades que eu falo, né? Isso não são necessidades, isso são estratégias. E aí a comunicação não violenta, eu tenho uma queda grande pela comunicação não violenta, porque ela vem proporcionar para a gente, não só a comunicação violenta, tem outras teorias também que fazem isso, o próprio Claude Steiner, que também a gente trabalha na análise transacional, que traz uma perspectiva da educação emocional, né? Então, esse lugar da gente dar possibilidade que as pessoas possam acessar, mesmo dentro da comunicação, às vezes, um jeito diferente de responder, um jeito diferente de perceber a violência, um jeito diferente de perceber as relações, né? Talvez isso também possa proporcionar um campo mais seguro, mas em termos de massa, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, Lígia, quanto mais eu reverberar, quanto mais coisas a gente puder colocar no mundo sobre isso, talvez isso vá criando ondas, né? Porque eu acredito nessas ondas de impacto, né? E cheguem aonde precise chegar, que é nessas autoridades mundiais aí de reverberação mundial, né? Então, eu realmente não tenho essa resposta e poderia ter uma resposta utópica, né? Ou muito longe da nossa realidade que a gente use, por exemplo, essas guerras que estão acontecendo hoje em dia. O meu pensamento de reverberar para eles, né, como a física quântica traz bastante para a gente, né, que a gente tem poder no pensamento, né, claro que eu faço isso, lógico que eu faço isso, faço meditação pensando nisso, né, se isso vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu acredito no micro que alguma coisa possa chegar lá, né? E se mais gente fizer isso, talvez mais mobilização mórfica a gente consiga fazer, né? Então, Um passinho de cada vez, né? O seu trabalho na escutatória e o que que isso... Bom, a minha pergunta não é exatamente porque eu não sei. Eu gostaria que você, porque é muito claro para mim que ouvir o outro, escutar o outro é muito importante. Eu faço reuniões em casa, faço uma série de reuniões, vários eventos diferentes. E quando você se põe calada e ouve as pessoas vão embora e falam, nossa, a reunião hoje foi uma delícia. Às vezes só elas falaram, 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 não, a pessoa só falou. Então, eu acho que escutar é muito importante. Mas escutar não só como, usar uma palavra bem chula agora, mas para deixar bem claro o que eu estou pensando, como se eu fosse um vaso sanitário, né? Você joga em mim tudo o que você não suporta mais na sua vida. Não é isso, né? A escutatória. O que que é? Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? posso e quero, sim. Antes de falar, eu quero só reconhecer uma frase que você trouxe, Lígia, que para mim faz muito sentido eu acho que faz um bom link com esse tema da violência, né? Você disse assim que o boazinha, entre aspas, vem de um lugar de ignorância da violência. Eu acho que isso é uma frase muito importante, assim, sabe? Porque quando eu ignoro a violência no sentido de não saber, de não perceber, eu energizo esse lugar da boazinha. E esse lugar da boazinha não é um bom lugar,
porque eu estou conectada, eu estou dando autorização para outra pessoa me invadir, né? Então é importante, eu queria só frisar esse lugar, porque aí é que começa o abuso, né? O não reconhecimento da violência, o não reconhecimento de que o abuso dos seus talentos, da sua forma de expressão, das suas questões, ele é também um lugar de violência. E, e talvez, e aí fazendo o link com a tua pergunta do escutatória, a escutatória é um projeto que eu fundei junto com mais pessoas em 2020, a partir da questão da pandemia. E agora não se chama mais projeto, chama-se Coletiva Escutatória, e o objetivo é a gente oferecer para as pessoas tem dois serviços, na verdade, que estruturam, né, esse movimento, esse coletivo, que é os encontros quinzenais, que é uma comunidade aberta de prática de escuta, online, e o outro serviço são as escutas privativas, assim, entre duas pessoas, uma pessoa que escuta e uma pessoa que fala. E a nossa base de preparação para escutar as pessoas vem da comunicação não violenta, mas não só da comunicação não violenta. Como eu disse assim, no começo, a gente tem formações humanistas, né? Então, eu, por exemplo, sou psicodramatista, sou analista transacional, tenho algumas outras teorias que me ajudam em ferramentas, né, para essa escuta. Mas a gente tem o carro-chefe, é a comunicação não violenta. Então, esse lugar da escuta, a gente acredita não só em tese, né, não só teoricamente, mas a gente vê isso acontecendo, né, que é um lugar que a gente chama na comunicação compassiva de despressurização. Então, quando a pessoa ela vem com alguma questão muito forte, que traga desestabilização, desregulação emocional, né, a escuta ela tem um movimento, ela estimula um movimento de regulação. Por quê? Porque ela percebe que a pessoa que escuta, ela está em presença, ela está ali na presença total, com o juízo julgador, né, avaliador dela reduzido, rebaixado, né, e conectado não com o ato, mas com a humanidade dessa pessoa. Ela pode até ter cometido um ato criminoso até, né? Mas a gente não tem esse lugar de valorizar, de hipervalorizar o ato. A gente não desqualifica, mas a gente não hipervaloriza o ato. A gente tenta entender a humanidade que está antes do ato, né? A natureza humana, que ela é contraditória, que ela é suscetível, né? Aquilo que eu chamei no começo da nossa conversa de matriz. Se eu não reconheço a minha matriz violenta, eu vou perpetuar essa matriz, né? E eu vou também, muitas vezes, justificar esse meu ato violento porque eu não reconheço a violência. Então, na escuta, talvez, né, a hipótese, assim, e muitas vezes comprovada essa hipótese, é que eu tenha um lugar para falar daquilo que me marina, daquilo que me povoa, daquilo que eu me construí, como eu sou, né? E que talvez, na medida em que essa pessoa vem nesse campo emocionalmente seguro e pode falar, ela dá espaço para perceber outras coisas. Então, por isso que a gente mantém, além dessas escutas individuais, a gente mantém o encontro online quinzenalmente em comunidade. Porque a perspectiva eu trabalhando as escutas individuais, a pessoa vem para um lugar já de coração um pouco menos peludo, né? E consegue escutar outras perspectivas de vida, outros pensamentos, outra forma de ser, né? Não reativamente, né? Mas
com o coração um pouco mais aberto, né? Então, esse lugar da escuta é um lugar onde a gente cria um ambiente emocionalmente seguro para as pessoas expressarem o que elas querem, baseado na comunicação não violenta, de intervenção. Não é um lugar de aconselhamento e não é um lugar de psicoterapia, mas é um lugar que possibilita você pedagogicamente aprender que existem outros tipos de resposta. Se isso é um campo curativo, terapêutico, aí é uma outra coisa. Mas a perspectiva ela não é ser curativa e nem terapêutica, embora a gente veja Os resultados milagres são esses, né? acontecendo, né? Mas a gente não interfere em outras áreas, né? Não são psicoterapeutas que fazem isso, né? Embora alguns de nós sejamos, mas pode, não precisa ser psicoterapeuta, né? Então é uma escuta humana, é uma escuta humana. E Marshall, né, que é o organizador, é o pai da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, ele tem algumas pérolas que para mim são muito importantes, né? Uma pessoa, desculpa, uma criança que não tem que não tem suas necessidades atendidas pode ser um adulto violento. E quando eu falo de necessidades, de novo, eu não estou falando de necessidade de comer um doce. Eu estou falando da necessidade de ser reconhecido como uma pessoa com, com a natureza que se tem, que é a natureza humana. A natureza humana tem vulnerabilidades. E eu preciso alimentar essas vulnerabilidades, eu preciso cuidar dessas vulnerabilidades, porque senão eu vou ter muitos gaps, muitos espaços na vida, muitos lugares na vida em que eu vou ser insegura quando adulta. E sendo insegura, eu tenho várias inseguranças, sendo insegura, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar essa criança dentro de mim que veio com essas inseguranças. Então, uma forma de trabalhar esse lugar de vulnerabilidade, que é o lugar da criança, é a escuta. Mas é uma das formas. Né? Então, eu não posso atuar em todas as formas, mas eu atuo nessa forma. Eu sou escutadora empática e tem várias outras pessoas que são também. E uma das formas que eu intervenho nesse mundo é dando essa habilidade que eu tenho de escutar empaticamente e as pessoas se reorganizarem, né? Tem outras, eu entrego outras coisas também, outras atividades, outros talentos no mundo, e essa é uma forma. E eu tenho percebido o quanto isso é. Esses dias mesmo, eu sou diretora de teatro e eu estava num espetáculo que eu estava começando, eu ia abrir o espetáculo, né? E aí na plateia tinha uma pessoa que se manifestou, né? Porque na modalidade de playback a plateia conta uma história para a gente fazer no palco, né? Então uma pessoa se manifestou, ela disse assim: eu conheço você. Eu falei: opa, você me conhece? Da onde e tal? Daí ela disse: eu não tinha me atinado, assim, não tinha percebido, mas depois que você começou a falar, quando você começou a se expressar, quando você começou, foi de um trabalho de mentoria que você fez comigo. E nisso ela se emocionou bastante e ela disse o quanto foi importante naquela época ela ser escutada, porque isso mudou a vida dela radicalmente. E fazia muitos anos que eu não via essa pessoa, muitos anos. Né? Então, ali naquele momento eu percebi assim, né, a força que uma escuta qualificada, que uma escuta, a gente chama de escuta autêntica, né? Uma escuta autêntica tem na guinada, na possibilidade de uma escolha diferente na vida de uma pessoa. É muito forte. E mesa de negociação não é nada mais do que habilidade de escuta, né? É. Então, você falou que a criança que não tem as necessidades Atendi. supridas, atendidas quando é criança, ela pode se tornar um adulto violento, mas ela pode se tornar também um adulto bonzinho. Eu vejo muito isso de que Ótimo, ótimo, você segue buscando aquelas necessidades, e daí você percebe que se você for boazinha, se você for
submissa, se você não falar muito, abaixar a cabeça e aceitar, as pessoas te aceitam. E daí você Então, mas daí entra você está nesse falando de espaço. qual, de qual violência daí? Você está falando da violência em si, Daí, para si. Quando a gente então, aí fica é você, boazinha, você se violenta, né? Você se, é uma violência isso. não, É uma você não externaliza autoviolência. isso. Você passa a se violentar por anos da sua vida. Eu conheço bastante, eu vivi isso e até hoje tenho momentos disso na minha vida, mas eu conheço muita gente que é muito evidente isso, aquela pessoa demais de fofinha, fofinha, fofinha. Daí você fala, gente do céu, que coisa, né? O que que essa pessoa está passando, né? Né? E não cabe, quando a gente faz essas escutas, quando eu faço mentorias, né, sou mentora, né, na área de desenvolvimento pessoal, quando a gente faz essas escutas ou essas mentorias, não cabe julgamento moral nisso. Porque eu sei que para algumas pessoas é desafiador entender esse lugar, mas é um aprendizado. Eu aprendi a ser boazinha para sobreviver, né? E eu não sou boazinha. Eu posso até, quando adulta, ser boazinha e criar estratégias de manipulação, né? Para poder estar na vida, para poder estar nas relações. Mas o início disso não é um lugar de manipulação. Eu não quero. A minha intenção não é manipular. A minha intenção no começo das coisas, da vida, é sobreviver, é atender a minha necessidade de vida, né? Atender a minha necessidade orgânica, né? De estar na vida, estar nas relações. E se eu aprendo do adulto que me cria, do adulto que me cuida, se eu aprendo que ser boazinha é ok, né? Eu vou ser. Então não cabe julgamento moral do certo, do errado, né? A compreensão desse lugar é a melhor saída. É entender que é o jeito que aquela pessoa teve para se virar. Tá dando certo? Talvez não esteja dando certo, então a gente vai ter que ressignificar esse lugar da boazinha, né? Mas em termos gerais, em termos conceituais, assim, a gente pode dizer, pode quase afirmar, né, que o lugar da boazinha é o lugar da permissividade e, portanto, é um lugar de abuso. E, portanto, é um lugar de violência. Boazinha, ser boazinha, é se autoviolentar. O Dr. Matê tem alguns vídeos dele, Gabor Maté, ele fala ele é psiquiatra, mas tem outros, eu não vou saber qual é a qualificação dele, mas é um psiquiatra. Ele, ele fala, ele atendendo assim em vídeos, ele atendendo pessoas prostitutas, drogados, e, enfim, por manter as prostitutas e os drogados, ele conversando com as pessoas, e a pessoa começa a contar, tem um vídeo que tem um grupo de meninas prostitutas, e elas contando como elas se tornaram prostitutas, todas tiveram alguma história de abuso, e daí ele parabeniza, ele diz, parabéns, você conseguiu sobreviver até aqui. Foi o jeito que você achou para sobreviver. Falou, agora daqui para frente a gente vai. A mesma coisa os drogados, né? Você conseguiu sobreviver até aqui. Foi o que você encontrou para sobreviver. Agora vamos partir daqui e vamos ver se a gente arruma. Eu acho fantástico o trabalho dele. Lígia, você trouxe uma questão muito importante e muito desafiadora também para a compreensão. Eu não preciso aprender. Eu vou ter um pouco de cuidado para me colocar agora. Mas assim, você fez uma relação direta. Eu sou prostituta porque eu aprendi de alguma forma, eu tive esse aprendizado de me prostituir. Então, portanto, né? Então, um lar ou um lugar, né? Onde a criança ela está, ela não precisa necessariamente, tá? Aprender ter ali um contexto, por exemplo, de prostituição. E eu não preciso, eu não devo, e obviamente que isso não é verdade, que definitivamente ela será a prostituta. Ou uma família de
drogaditos, de abuso de drogas, necessariamente todas essas pessoas serão necessariamente, né? Essa é uma teoria determinista que a gente já põe por terra absolutamente nos nossos trabalhos, né, que a gente faz. Mas eu quero te dizer que o abuso do campo de privacidade da criança, ela, ela pode se refletir sim em violência mais tarde, ou num abusador mais tarde, de várias outras formas. Não precisa ser necessariamente numa conduta direta ligada àquilo que ela viveu, né? Eu posso deslocar, por exemplo, eu tive um pai extremamente violento, né? De bater nos filhos, bater, mas bater muito, né? É, e aí eu digo, se eu for numa teoria determinista, eu vou dizer que todos nós, irmãos, filhos dele, iríamos ser agressivos fisicamente, né? Eu posso deslocar a minha violência para outros campos. Eu Uhum. posso, por exemplo, ser uma professora rígida, autoritária. Eu não preciso necessariamente ter uma cinta para bater. Pode ser que eu nunca tenha batido em ninguém fisicamente, mas eu desloco esse meu aprendizado para outros campos de ação, né? Eu posso fazer isso, como posso ressignificar também e não ser, né? Mas é importante dizer isso porque tem uma tendência de dizer que uma pessoa que teve uma família violenta, ela necessariamente será uma pessoa violenta, não necessariamente, e nem talvez da mesma forma, né? Uhum. Mas ela pode ser de outras formas, né? Então, por exemplo, eu não mato, né? Eu não mato, eu não estupro, eu não faço coisa errada na vida, sou um cidadão correto, né? Aos olhos da lei, sou um cidadão correto. Isso não quer dizer que não seja um cidadão violento, É. né? Então é Uhum. importante isso porque por isso que o estudo da violência ele é tão lento e ele é tão necessário ser feito, porque reconhecer a violência, reconhecer o abuso como forma de violência não é simples, não é simples. Vem lá de muito, muito além, vem da nossa ancestralidade, né? Então, eu estou fazendo uma outra formação que é de justiça restaurativa e transformação de conflitos, e a gente estava olhando que houve um tempo em que o que a gente chama de violência hoje era a forma de se viver, era a forma de estar na vida, né? É. Então, isso também muda, né, de tempos em tempos, né? É quando você disse, a gente está chegando no nosso horário aqui, infelizmente, quando você disse é, do pai, que eu falei, eu apanhei bastante e tal. Você falou, a gente precisa, a gente não sabe de onde veio essa família. Dessa época, as famílias batiam, os pais batiam, todos os pais batiam, alguns mais que outros. A minha mãe batia muito, e a minha mãe batia com o que tivesse na mão dela. Meu pai menos. Na minha memória, também tem essa questão da memória, né? Na minha memória, meu pai batia menos na gente, minha mãe batia bastante. Mas não era uma coisa de que se eu fosse chegar na escola e falar minha mãe bateu, alguém fosse dizer, nossa, a mãe dela é violenta. Não, batia, a gente apanhava, todas as crianças apanhavam, a Ô, maioria. Lígia, você me fez lembrar de uma coisa muito importante que eu preciso falar. Tem uma frase famigerada, perversa, na minha perspectiva, que ela diz assim: você apanhou e nem morreu por isso. Isso é Tem, perverso, 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 porque a morte, ela não é só física. A morte pode ser uma morte emocional. E aí, sim, você sobreviveu, mas em que qualidade, né? Em que qual é a sua referência de vida, de visão de mundo, né? Então, assim, e popularmente isso é muito recorrente, né? Nem morreu por isso. Apanhou, passou fome na vida, foi pobre, foi não sei o quê, e nem morreu por estar aí, ó, gordo, saudável,
com família, com emprego. Ok, que bom! Parabéns! Legal, você superou várias barreiras. Mas isso não quer dizer que você não esteja de alguma forma, talvez, né, supostamente, obviamente, né, reproduzindo microviolências no seu local de trabalho, dentro dos seus grupos que participa, seja eles quais forem, né, de uma forma talvez um pouco mais sutil, de uma forma um pouco mais velada, porque daí que a violência fala de várias formas de expressão, a violência psicológica, a violência na comunicação, a violência física. A violência física, ela é óbvia. Se eu te dou um soco, eu estou sendo violenta. Se eu tenho direito ou não de te dar um soco é outra coisa. Mas tem outros tipos de violência velada que ancoram essa tensão, esse lugar de privilégio, de privilegiado e de submetido, essa coisa, sabe, das hierarquias, né, de separação, que é uma violência também, né? Enfim, a gente pode falar de É. violência, de formas de violência, A assim, gente a gente podia pode ficar o deixar dia até para um inteiro. outro podcast aqui. É. Tem a violência também, que é, a violência cultural, que agora está sendo reconhecida em vários países, por exemplo, o estupro dentro do casamento, que, nossa, meu marido toda noite eu sou obrigada. Não, não, sou obrigada, né? Então, várias violências que a gente tem. O marido que bebe e ele é assim, não, ele trabalha muito e por isso ele é assim. Então, tem várias coisas culturais que a gente, em questão de gênero, né? Que a gente assume como é assim, o normal é este, e não enxerga como violência, né? Olívia, ontem eu fui assistir um concerto da Alessandra Maestrini, que se chama Yentl. E ela e né, nesse é um, é um concerto de música, ela canta absolutamente fantástica, é maravilhoso. E esse musical, ele vem de um lugar de reflexão sobre a violência de gênero, né? Então é muito importante assim as pessoas assim a partir, né, da arte, né, ela traz essa reflexão do quanto as microviolências ou a macroviolência, aí vai depender do contexto, né, elas determinam a conduta de uma geração inteira, né? É muito importante esse show das pessoas verem, porque é a partir também a arte, né? A arte também nos ajuda a perceber as Ajuda coisas, a né? perceber. Então, como fazer esse desenvolvimento da percepção é isso, é estando em lugares que dão respostas diferentes, Eu acho né? que o que a gente pode fazer, que eu falei a questão de privilégio. Eu penso que professores, as pessoas que estão à frente de grupos, em comunidades ou em casas que recebem as pessoas, assim, é oferecer oportunidades, não só de me ouvir, né? Não só de me ouvir, mas dar um jeito de um dia levar para aquele lugar um teatro, ou levar um grupo de pessoas para um teatro. Estou organizando aqui em casa para esta semana ainda. Vou receber algumas mulheres aqui de uma comunidade e ontem eu estava preparando e vou contar, não para me gabar, mas para dizer que é uma ideia super legal que eu tive. Eu tenho muito material porque eu faço artesanato e eu nunca estudei artesanato. Então eu faço várias coisas, trabalho com biscuit, com bordado, com lã, faço as bonecas, pinto, madeira, faço uma série de coisas. Então eu tenho várias revistas e livros. E aí eu pensei, uma atividade inicial quando eu receber essas mulheres é colocar esses livros e essas revistas no chão, colocar as mulheres acomodadas no chão, no tapete, e elas olharem e ver o que que impacta. Nossa, olha que bordado, ou nossa, olha esse biscuit que lindo, para elas sentirem essa variedade de expressões artísticas, porque a gente também é muito limitado, né? Vou levar para pintar aqui, o que eu estou fazendo agora com elas é pintar guardanapo, né? Pintar pano de prato. Então, é isso que você vai fazer. É assim que você vai expressar sua arte, pintar guardanapo. E não é. Eu acho que a gente pode, do lugar de Olívia, privilégio que a gente tem,
dar alternativas para as pessoas, né? Eu acho que é muito importante, né? Fantástico, fantástico. E essas atividades que dão essa oportunidade das pessoas se expressarem, esse é o campo de que eu digo que a gente precisa ampliar mais, né? E criar dentro dessas atividades, dessas práticas, um campo seguro mesmo, que a pessoa possa realmente se expressar, né? Vendo uma bonequinha, eu posso achar bacana, lindo, mas eu posso começar a chorar também, né? É, Porque eu nunca tive uma, né? é. Eu posso me conectar com uma história dolorida vendo uma bonequinha, e eu preciso ter um campo em que eu possa expressar esse lugar da dor também, né? E aí é importante dentro disso, Lígia, talvez a gente eu falo, e todos os facilitadores que trabalham nessa área de facilitação de desenvolvimento pessoal, a gente precisa criar ou lembrar que nós temos uma linguagem que a gente pode acessar, ou criar uma nova perspectiva de comunicação não reativa. A gente chama isso de comunicação girafa ou de comunicação do coração, né? Criar um lugar onde a gente possa acessar, por exemplo, outras expressões do meu sentimento, né? A comunicação não violenta, ela fala de infinitas formas de expressar o que acontece aqui dentro de mim, mas eu só Hum. expresso com 5 ou 6 sentimentos só. Mas nossa, tem inúmeras palavras que olhando essa imagem que você vai ofertar para essas mulheres, ao invés de eu dizer só, nossa, que imagem bonita, eu posso dizer que imagem encantadora, que imagem inspiradora, que imagem. Entende? Então, essa criação de um novo vocabulário pode também permitir que eu acesse esse lugar que eu chamei lá no começo da nossa conversa de regulação emocional. Porque daí eu consigo me expressar, porque palavra, gente, é uma outra linguagem, é uma linguagem que na verdade ela vai restringir aquilo que a gente sente, né? Então quando eu consigo, nossa, eu nunca tinha pensado que olhar para essa imagem aqui me encanta. E ela me encanta. Ela me encanta. Então, ao mesmo tempo que você faz que essa pessoa se conecte com uma expressão, uma possibilidade de expressão de si mesma a partir da arte, ela também está aprendendo uma outra linguagem. Daí tem que oferecer essa linguagem, Olha né? que legal, já vou adicionar, já vou colocar isso. Liz, a gente precisa concluir, que é uma pena, mas como você falou, a gente podia passar um ano conversando, né? Quero conversar com você em outros momentos. Ok. Depois, se você me passa, eu já tenho o seu contato, mas você me passa como eu posso Tem, acessar os divulgar o trabalhos. contato desses dois modos de escuta que você tem, eu coloco na descrição do vídeo para quem Bacana. tiver interesse, né? E as suas palavras finais, como é que o que que você gostaria de dizer? Eu trago uma frase de Rumi, que é um filósofo do século XV ou XVI, não tenho muita certeza. E ele diz assim, mais ou menos isso, não é exatamente a palavra que ele utiliza, mas o sentido eu vou trazer, que entre o certo e o errado há um campo, e lá nos encontraremos. Então, eu acho que tudo que eu faço na vida e o convite sempre é esse, né? Achar o caminho do meio. Achar um campo em que eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E esse talvez seja uma das formas, como que eu posso ser feliz sem ter a razão, né? Em cima de você, em cima do outro, né? Então, a certeza de que tem esse lugar, a absoluta certeza que tem esse lugar, que eu possa acessar e ser íntegra, ser autêntica, mesmo que o outro tenha um outro tipo de pensamento, um outro tipo, né? E eu posso estar tranquila com isso. Eu não preciso ser reativa, eu não preciso ser violenta com o outro, porque o outro não é como eu. Eu não Hum. preciso matar o outro porque eu sou hétero e ele não, e ele é homossexual. Eu não preciso impor, colonizar, né, a outra pessoa porque a outra pessoa não pensa
como eu. Então, que necessidade é essa, de novo, voltamos, que necessidade é essa que eu tenho de impor aquilo que eu penso para ser feliz, né? E não é aí a felicidade. Então, talvez o exercício seja esse, né? Aonde que está o caminho do meio? E o caminho do meio não está fora da gente, está dentro da gente, né? Então, entre o certo e errado há um campo e lá nos encontraremos. Eu fecho Que assim. ótimo. Muito obrigada, obrigada pela sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui com a gente e toda essa conversa que eu acho bem bacana mesmo, a gente, e muito importante, né? É muito importante que a gente converse. Já anotei aqui a sua dica para eu incrementar o meu trabalho, mas eu Isso. conto como foi. Muito Grata, obrigada. Lídia. Grata pela oportunidade e estou disponível aí para você. Tá bom? Até a Muito obrigada. próxima. Até.